Fala galera, aqui é o Guinalas, trazendo mais um podcast das classes. Podcast acontece no meu canal do Twitch, twitch.tv/Guinalas. Lembrando que os dias não são fixos, a gente vai marcando conforme a disponibilidade da galera. Se quer saber o cronograma, né? As pessoas que vão vir aqui, qual dia, é só logar na minha Twitch, dar uma exclamação podcast, ou no Instagram também, tem tudo lá. Lembrando que o intuito do podcast é apresentar as classes para os novatos e também para os jogadores veteranos, né? Que querem conhecer a classe, seja no cenário PvE ou no PvP também. Quem tiver alguma dúvida durante o podcast, quiser perguntar para o convidado, marca no chat da Twitch com @Gnalas que eu vou anotando aqui e no final a gente faz todas. Hoje a gente vai falar da Alsace Sessão. A gente tá aqui com o Sr. Cronin. Boa tarde, Sr. Cronin. Boa tarde. Pra quem não me conhece, meu nick no jogo é Cronin. Eu comecei a jogar um pouco depois do lançamento da classe. E é isso. Eu vou tentar falar sobre a classe da melhor forma possível. E é isso, pô. Da Tem hora, muito o que que bom. dizer. Você começou a jogar já de Ulsan, então, é isso? Não, eu jogava antes, só que tipo, eu comecei a jogar com ela um pouco depois do lançamento Ah, dela. pode crer. Interessante. Se você fosse descrever a Ulsa para um jogador que não joga BDO assim, porque o nome da classe não diz muita coisa, né? Uma Ulsa, ela. O que você falaria para ele? Que tipo de classe ela é? Se puder mostrar a arma da sucessão também pro pessoal, seria da hora. Ah, cara, basicamente a Alçar é uma classe que a arma principal dela é um leque. E o estilo dela é mais caster, né? Então Uhum. ela fica castando as skillzinhas dela. Ela é uma classe de curta distância. E é isso, pô. O legal dela é que tipo, ela tem várias interações com, por exemplo, as nuvens dela, tornado, Uhum. chuva. Então isso traz uma característica legal pra classe. Da hora. Umas skills bem bonitas, realmente, da Ulsa, eu gosto pra caramba. Tá. E aí ela lançou. O que foi que te fez jogar com ela? O que te chamou a atenção? Que você resolveu testar ela e acabou gostando? Basicamente, eu sempre quis jogar com uma classe que tinha um like como arma principal. Quando ela lançou, eu insta-criei ela e fui testar, só que eu não me adaptei bem no começo. E daí eu esperei mais um pouquinho. Aí quando veio umas atualizações, melhoraram ela um pouco mais, eu Uhum. só dei reroll, só. E gostei muito da classe. Pode crer. Jogava de que antes, seu Cronin? Eu jogava de DK. Pode crer. Interessante. Tudo bem. Eu acho que a arma principal já responde um pouco dessa pergunta, mas se quiser complementar um pouco, por que você escolheu a Associação e não a Awakening? Basicamente, quando eu comecei a jogar com ela, você tinha só a sessão. Uhum. E quando a Awakening lançou, eu testei, eu tentei jogar, mas a Awakening pra mim eu não me adaptei muito bem. E é aquilo que eu falei. Basicamente o like me chamava mais atenção. E eu gostei bastante da gameplay da sessão, então Uhum. foi isso. Lembra de travar a ult aí, pra não acabar usando o Aham, meu? Acaba, acontece sempre isso. beleza. É, da hora. E se você fosse comentar um pouco da diferença da gameplay dessa sessão para Awakening, seria me explicar pra gente isso? Basicamente a diferença é que a sessão ela é melee, né? Tu tem que estar mais perto do cara e tu joga um pouco mais assassino. E a Awakening tu joga mais ranged, castando as skillzinhas lá de trás lá. E tu joga tipo meio mid-range também com a Awakening. Pode crer. É. A visão que eu tenho de quem não joga de Usar é basicamente essa mesmo. Acho que ficou bem interessante, bem explicadinho. A partir daqui, se a gente conseguir pontuar de 1 a 10 ali, só para contextualizar para a galera, não ficar, enfim, comparativo com outras classes. Só um exemplo aqui, por exemplo, se for falar sobre eficiência no X1, aí você pega classe seria 1, 2, umas classes são muito ruins no X1, 9, 10 as classes são melhores, só para você entender o sentido da coisa. Mas é bem tranquilo. A primeira pergunta é sobre a dificuldade para você jogar de maneira mediana com a classe ali, extrair 60%, 70%. Você acha que nesse cenário é mais fácil ou mais difícil jogar de USA? Comparando com Eu outras acho, classes, claro. eu acho que é mais fácil, até porque ela não tem muito segredo. Basicamente, se tu para pra aprender um pouco mais a classe, tu consegue extrair já 60% dela. Então, eu pontuo com uma nota 6 de dificuldade, Uhum. que eu não acho ela tão difícil assim pra cima pegar, tipo, o básico dela e aplicar já 60% dela.
Pode crer. E partindo para um cenário onde bem mais masterizado ali, que você tá extraindo tudo da classe ali, que você acha que é muito mais difícil? A curva sobe muito de aprendizado ou é tranquilo também ainda? Ela sobe até porque num cenário que você tem que extrair 100% da classe, ela já é mais complicada, porque ela é melee, Uhum. então vai ter muitos cenários em que você vai ter que criar jogadas e ter que tentar fazer, tipo, muitas plays com ela. Então eu pontuaria ela com 8. Uhum. Não é tão hard, mas exige mais aprendizado, mais posicionamento, mais algumas coisas mais chatas pra ela conseguir extrair o máximo da classe. Da hora pra caramba. E falando um pouco sobre cancels, assim, ela tem muito cancel ou é tranquilo nesse aspecto? Sua opinião? Ah, os canceis dela basicamente são canceis em que você normalmente você vai dar certas skills antes pra cancelar as skills de dano dela. Uhum. Ou tu vai dar o iframe, né? Qualquer iframe que tu der pro lado, pra trás, pra frente, tu cancela as skills dela. Então, basicamente, os cancéis que eu tenho pra mostrar são esses, em que você ou dá um iframe ou dá algumas skills antes pra cancelar. Normalmente eu sempre dou iframe, né? Eu Uhum. uso bastante os iframes pra cancelar, principalmente a primeira skill, porque normalmente, por exemplo, pra trás Z, que é uma skill que normalmente eu sempre cancelo com iframe, então eu dou iframe antes, gastar ela. Interessante. E as skills dela que criam esse negocinho aqui na frente, antes dela castar, o ideal também é sempre você bater alguma skill antes ou bater o iframe antes, para as skills saírem mais rápido. Da hora. Mas de cancel basicamente é isso que ela tem. Tá. E falando de gameplay no geral, assim, você acha que tipo, a PM dela é muito alto ou é tranquilo? Não, eu acho que é tranquilo, só tem que só pegar o ritmo, porque basicamente se tu demora, por exemplo, tu dá skill e demora um pouco pra castar, a skill já não é cancelada, entendeu? Aham. Mas tu pega isso bem rápido, então eu acho que não tem um negócio tão difícil de APM nela. Interessante. E falando de mouse movement, usa muito ou é tranquilo também? Não, é bem tranquilo, até porque não tem muita skill pra ela usar o mouse movement, então tu vai usar, tipo, nessas skills dela aqui assim, mas é bem difícil tu encaixar isso, sabe? Até Uhum. porque tu pode fazer com a câmera muitas das vezes, então. Ah, pode crer. Da hora, acho que foi bem explicadinho aí essa primeira parte. Agora eu queria entrar um pouco no aspecto PvE, pode ser? Sim. Tá. Inicialmente eu queria saber a sua opinião sobre o PvE early game dela. No que dificuldade, assim, se você acha difícil grindar com ela nesses spots. Seja Poly, Kagtum, Fogo, esses spots assim de one shot, sabe? Cara, eu acho bem tranquilo. Se eu fosse pontuar aí, nota 5, até porque é bem facinho. Uhum, Tu simplesmente tem que só dar dash skill em cada packzinho de mob, sabe? uhum. Então é bem tranquilo grindar com ela. E levando por deficiência, você acha que ela performa bem? Ou fica muito atrás de classes como Zerk, por exemplo? Eu acho que ela performa mediano, assim, até porque ela gasta muita estamina, né? Tipo, Uhum. basicamente, se for dar dash skill, uma hora sua estamina vai acabar. Então, comparada com Zerk, Nova, Musa, Maewa, ela fica, tipo, no nível mediano ali. Pode crer. Interessante. É bem a visão que eu tenho da Ulsar. Eu joguei um pouco com ela, não muito, mas é basicamente isso. É bem interessante aí, que você vai só confirmando as coisas que eu tenho na minha cabeça. Bem da hora isso. Levando mais para um cenário mid-game ali. De Akuma, até no máximo um Orcs ali, Akuma, Istra, esses spots assim do mid-game ali. Você acha que fica um pouco mais complicado grindar com ela ou é tranquilo ainda assim? Mesma coisa, talvez vai precisar que tu dê um pouco mais de skills junto, mas é questão de tu pegar e dar duas, três skills simultaneamente ali que ela já vai matar já esse pack de mob. Uhum. Então eu acho que ela é bem tranquila, assim, não é um personagem difícil pra grindar não. É coisa só de pegar combo só dela e pegar as skills mesmo, que tu já consegue já grindar tranquilamente. Interessante. E questão de eficiência, assim, você acha que ela. Você pontuaria quanto nesses spots mid-game? Eu pontuaria um 7. Porque Uhum. eu acho que talvez não seja o ponto mais forte dela, como ela é no endgame. Uhum. Até porque eu acho que talvez tenha classes em que, a depender do spot, fazem mais do que ela.
no, no mid-game, mas grinda muito bem, pô. Da hora. Ah, então as classes se movem mais rápido também, é complicado, né? É Sim, sim. interessante. E agora levando mais para o cenário endgame ali. Tendo a endgame como o Giffen para cima. Se você também puder pontuar um spot onde você acha que ela se sai melhor, né, dos spots endgame, porque sempre tem umas classes que se destacam mais em alguns spots, então se tivesse dado pra gente seria interessante também. Ah, no endgame, eu acho que é o ponto forte da classe. A dificuldade dela, eu acho que sobe um pouco mais a depender do spot. Porque, basicamente, dependendo do spot que tu for grindar, por exemplo, o Gifinho é um spot tranquilo pela grindar, sabe? Até Uhum. porque tu pode ativar o mob, bater nas costas, depois dar um dash, fica tranquilo. Mas já, por exemplo, em Decadéquia, e já é um spot que dá mais dano, tu tem que se movimentar um pouco mais com ela e tomar um pouco mais de cuidado. Mas assim, a dificuldade dela aumenta, tipo, sei lá, um ponto comparado com o mid-game, é só pegar umas coisas mais de movimentação só, não dormir no ponto e eficiência dela, daí eu botaria. É que rolou o nerf, né? Eu não cheguei a Uhum. testar muito bem depois do nerf que eles tiraram o debuff de DP, mas acho que ela ainda continua sendo top class PvE. Então eu botaria ela com 10 aí, porque depois Uhum. que tu pega o jeito, ela se torna muito, muito eficiente mesmo no endgame. É, realmente ela Pois, dá um absurdo, né? Perdão, você ia falar sim, alguma coisa? o spot que tu perguntou, pra mim, os spots que eu mais acho que ela se sai bem é Decadec e Gifin Da hora. interior. Nos spots, inclusive, que atualmente estão dando uma grana bem da hora já, né? Só então, Sim, sim. da hora. É, e sobre a dificuldade. Ah, você comentou, perdão. Sobre recuperação de vida, sim, você acha que é tranquilo pra ela? Ela se cura bem ou ela peca um pouco nesse aspecto? No PV? Basicamente, o que ela tem de cura são as Rabans. Qualquer uma da terceira Raban lá, as duas curam ela. Só que essa Raban aqui cura ela 300 HP a cada 5 segundos. E ela tem um para baixo clique esquerdo. Uhum. Então, basicamente, se tu tiver de alvoroço ou tiver com qualquer elixir que recupera a vida, é o suficiente pra ela, sabe? Até porque essa skill, que é o pra baixo clique esquerdo dela, que recupera muita, muita vida. Combado com alvoroço, então acho que Uhum. chega a recuperar um K de HP a mais. Essa recupera por acerto, né? No mob, é isso? Isso, é por golpe, sim. Pode crer. E a recuperação de mana, você tem uma coisa pra falar? Muitas vezes a pessoa nem conhece, porque, sei lá, sempre andou de pote, não sei. Se tiver uma coisa pra falar É, sobre. basicamente, se tu não tiver pote, talvez tu sofra um pouco, porque a única skill dela que recupera a mana é o shift esquerdo, que é essa aqui. Uhum. Então, às vezes por exemplo, sei lá, tu tá grindando Gifin e muitas vezes talvez tipo tu não use essa skill no final do combo, sabe? Porque às vezes é mais útil usar outra skill e etc. Uhum. Só que vai ter um momento que tu vai ter que usar pra recuperar um pouquinho de mana. Mas basicamente a skill dela que recuperar mana é essa. Interessante. É, a Alçar, todo mundo sabe que é uma classe muito forte no PvE, né? A gente vê aí muita gente linkando a Alçar simplesmente pra grindar, porque é forte pra caramba. Então, essa visão do PvE, a gente. Acho que a maioria das pessoas já tinha. Então, bem interessante mesmo. As perguntas do PvE eram basicamente essas aí que a gente tinha separado. A gente vai entrar um pouco no âmbito de PvP agora. Eu acho que é até um cenário mais desconhecido das pessoas, porque, como eu falei, né? A maioria das pessoas usa, grinda e depois volta pro main. Então, vai ser da hora falar um pouco sobre isso. A primeira pergunta, falando sobre PvP, seria sobre o comportamento da sua classe. Você comentou que ela é melee, um caster melee, né? Quer saber como ela se comporta, assim, no PVP no geral. Ela é um assassino, um suporte, ela joga dando peel, ela joga dando engage. Qual a função dela, na sua opinião, assim? Cara, basicamente tu tem dois estilos de gameplay com ela, que é tu jogar Assassin, porque ela dá muito dano, sabe? Uhum, Então, em alvo isolado ela vai dar muito dano. Ou tu pode tentar jogar dando bomba no bolo dos caras com 100%, entrando dando PA pra tentar refletir o dano, sabe? Então são esses dois estilos de gameplay, mas depende muito do cenário. Mas normalmente o cenário que é o mais comum, que é small scale, né? Que é num uhum. número menorzinho assim, sem ser siege, essas coisas, tu vai jogar como assassino. Da hora. Da hora pra caramba. Falando um pouco de X1 agora. Tentando voltar a pontuar a partir daqui. Você colocaria ela como?
no X1, se você fosse pontuar no geral quanto às classes? Bom, eu vou pôr, tipo, no meu tipo, na minha visão, sabe. Com certeza. Quando eu tô fazendo esse X1, assim, eu pontuaria ela com 7, porque eu acho que ela consegue lidar muito bem, em diversos matchups. Em alguns matchups específicos é complicado, mas eu sempre digo que dá pra tu tentar ganhar, sabe. Então Uhum. eu colocaria ela com 7, assim, porque se tu souber jogar direitinho com a classe, ela se torna bem chata no V1 e consegue fazer bastante. Da hora. As classes que você deu um 7. As classes que você tem mais dificuldade são que tipo de classe? Classe de Q-Block, classe que tá muito slow, classe com grab, que tipo de classe te incomoda bastante? Bom, no geral, eu tenho problema com Warrior Awakening, Valk Awakening e Striker. Acho que são as 3 classes mais chatas de se enfrentar pra uma classe que não tem grab, Uhum. porque se os players que eu tiver contra souberem jogar e abusar da classe deles, muitas vezes eu vou só morrer. Uhum. Explicado Então isso. é basicamente isso. Da hora. Ficou bem explicadinho aí. E levando esse X1 aí pra um cenário assim, de meio dos mobs, de meio do spot, você acha que ela tem dificuldade ou é tranquilo pra gerenciar nesse cenário? Eu acho bem tranquilo pra ela gerenciar. Hã, o único problema é que tem uma skill só dela, que é o pra trás E, que é um CC, que talvez pegue no meio dos mobs, mas tirando ele, os outros CCs dela é mais tranquilo de pegar. Uhum. E o dano dela também é um pouco em área, então vai pegar um pouco nos mobs, mas tu ainda vai dar dano no meio, vai dar dano no cara, então eu acho tranquilo. Pode crer. Interessante. Então tá aí. E falando um pouco sobre capado de nodes, assim, você tem feito uns nodezinhos? Tem, tem. Queria saber o que você acha dos caps ali, T1, T2, T3, T4, se você acha que o dano fica muito baixo pra ela, ou você acha que é tranquilo? Você acha que eles caps de vida e defesa atrapalham muito ela? Hã, ó, eu não cheguei a chegar T1, né, então eu não sou Uhum, capaz de opinar, mas eu acho que pegando como base o T2 e o T3 que eu joguei, o boneco dá bastante dano, entendeu. uhum, Então tu não vai ter muita dificuldade não de matar as pessoas no capado não, na node ao menos. uhum. E. Vou falar. Cap favorito, eu acho que T3, pelo fato de você dar muito, muito mais dano. E é isso. Da hora. E aí na Node você não se comporta mais como assassino, né? Você estava comentando? Então, e Node depende, pô. Como Node é um cenário ainda que depende da Node vai ter 40 players, Uhum, 50 players, tu pode jogar como assassino sim, sabe. Às vezes tu pode chegar lá e jogar como float, sabe. uhum, Ou tu pode só guivar esse papel e jogar mais no bolo, que ela também sai muito bem no bolo, ela pode entrar gastando 100% no meio dos caras, pode entrar destacando PA pra refletir também. da Depende hora. muito do estilo de cada um, né, de jogar com a classe. É, varia bastante isso no BD, é uma parada interessante que o seu tipo de gameplay ele muda bastante de como você vai jogar com o personagem. Mas é bem da hora você pontuar aí que as maneiras que dá pra jogar com elas ficou bem da hora pro pessoal. Interessante. Saindo um pouco desse cap desse cap aí, falando um pouco agora sobre Solari. É, o que você acha dela na Solari, assim, se você fosse pontuar também, que nota você daria? Hã, eu daria um 7, porque por mais que eu ache que ela seja muito boa na Solari e tenha um dano bem decente, tem vezes em que você não vai dar combo kill no player, sabe. Uhum, Até porque às vezes falta um pouco de dano ou tu tem que lançar um combo muito perfeitinho, porque o cap da Solari ali, ele é pra tu que joga, tu sabe que muitas vezes é complicado, sabe. uhum, com Tu não certeza. dá combo kill no cara e etcétera, ainda mais quando tu pega cara que é evasão, por exemplo, você pega um Striker que tá buildado bonitinho, pô, eu sofro, cara. Pode crer. Eu tô olhando aqui, você acabou em primeiro aí no rank da USAR, inclusive 2.200 pontos, pontos bem da hora aí. Inclusive, queria deixar meus parabéns aí pra você. Joguei algumas com você, da hora pra caramba, mano. Tá bom, você falou sobre combo kill já, mas no cenário, uma build normal ali, normalmente você consegue executar o alvo. No cenário você Sim, sozinho com o sim. cara, né? É, Da hora.
Tá, eu queria falar um pouco sobre scaling de GS agora. Queria saber se você acha que ela escala muito bem, porque a gente sabe que tem umas classes que no Tuvala elas são muito fortes ali, mas parece que quanto mais o GS vai subindo, claro, o personagem fica mais forte, a gente sabe, mas outras classes ficam mais fortes do que você. Não sei se deu pra entender bem. Sim, sim. Você acha que ela escala bem nesse sentido ou não? Sim, sim, escala muito bem, pô. É, na minha opinião, é porque eu jogo mais buildando full AP Uhum. nela. Então, eu acho que, tipo assim, quanto mais AP tu botar, mais dano o boneco vai dar. Mas ela escala muito bem com DR também. Pra galera que gosta de jogar mais híbrido aí, fazer uma buildzinha com AP, DR. Ela escala muito bem também. Da hora. Dá pra sonhar com um cadrezinho ali também, tiver um alto? Pô, dependendo da matchup, dá pra sonhar sim, pô. Da hora. Tá, falando um pouco sobre a precisão dela, assim, você acha que ela bate bem em alvos de evasão ou ela tem uma dificuldade nesse cenário? Eu acho que ela bate bem, sim. É, principalmente por causa dessa skill aqui, que é o pra frente E, que debuffa 9% de evasão. Uhum. Então, ela tendo já só esse debuff aqui, eu acho que já ajuda bastante. E eu acho que a pressão base das skills dela também não são tão baixas. São ok, sabe? Uhum. Então, basicamente, se tu tiver a partir de 950 de precisão, tu já consegue matar a galera com 1200, 1250. Da hora. Buff de precisão ela não vai ter, não. Só addon mesmo. Não, Pode crer. só dois. Da hora, da hora. Você até pergunta o que eu ia fazer aí pra matar 250, mas acho que já respondeu aí. Muito bom. A média da galera que tá vindo aqui no podcast tá me dando esses 950. Teve um ou outro ali que disse que ia precisar de um pouco mais ali, de um casinho ali, mas no geral, da hora isso, da hora. É, Tá, você comentou que a escala bem com AP e com DR e tal, mas você acha que evasão daria pra cogitar? Ou, mano, troll? não, eu acho que a evasão nela ficaria muito, muito ruim. Porque, querendo ou não, ela não é uma classe que tenha self-buff de evasão nem nada, sabe? Pra Uhum, escalar junto com isso. Então, na minha opinião, ela é DR pura mesmo. E é pode crer. isso. Interessante, é isso. Eu queria falar um pouco sobre as mecânicas da classe ali. Se puder, eu vou perguntar a skill e você puder explicar rapidinho pra galera. A primeira mecânica que eu queria que você explicasse era a mecânica do voo, do shift espaço, que é uma movimentação aí, a galera às vezes não conhece, se puder até mostrar pra gente ali. Se quiser voar em direção à arena ali, fica à vontade. Só que tem Ah, uma parede invisível ali na ponta da arena, não sei se você sabe. aham. Basicamente, o voo dela, tu dá shift espaço e ela vai alternando entre SA e iframe. Quando ela voa pros lados é iframe, quando ela vai pro meio é SA. Uhum, da hora. Ah, é a melhor skill de movimentação dela e tu basicamente vai usar isso ou pra entrar no meio dos caras ou pra sair. Pode crer. Se puder falar um pouquinho também sobre aqui, o que pra mim é esse que é o mais forte da Osaka, eu acho pô, muito roubada. O PA dela lá, baixo que eu acho, né? Sim. Basicamente o PA, ele. Tu bate pra trás Q, tu vai estacar dano. E logo depois que. Ou tu dá o dash pra cancelar, ou logo depois que ele acabar. A próxima skill que tu bater no primeiro hit dela vai devolver todo o dano baseado na sua HP. Hum, da hora. Dura quanto tempo o PA? Dura 3 ou 4 segundos. E tu tem 15 segundos pra devolver o dano. Da hora. É sempre na per skill, né? Por exemplo, se eu usar skill no vento, não acertar ninguém, eu perco isso ou tem que acertar um alvo? Não, não. Tem que acertar o alvo. Ah, da hora. Caramba, velho. Acho essa skill aí muito forte, mano. Tá. Uma outra parada é os dashzinhos dela, né? Os iframezinhos. São dois? São três? São 3. Um pra frente e 2 pro lado ou pra trás. Uhum. Aí são. Basicamente, o diferencial desses iframes é que quando tu dá o dash pra frente, tu tem um linkerzinho de iframe no final, e se tu dá pro lado, tu tem um linkerzinho de SA no final. Da hora. Não dá pra saber o lado que ela tá indo, né? Ah, dá, mas é um pouco complicado, porque esse boneco aqui o iframe dela é como se fosse um TP, né? Tu Aham. basicamente. É como se fosse o dash do Sage na pré, né? Uhum.
O do Sage ainda fica um rastro, né? Dá pra ver no minimapa É, também. isso é. Eu queria deixar aqui o meu choro registrado, porque o Sage, antigamente, o dash dele também, você não conseguia identificar pra onde era. E a PA falou que isso era uma mecânica muito anti-jogo, que não dava pra ser assim. E aí tirou, beleza. Aí depois lançou a boneca com o dash igual ao do Sage antigo, pô. Tem, pô. Cara, é muito chato, porque, por exemplo, se eu encaixar um iframe atrás do outro, meu boneco quase não aparece, sabe? Aham, sim. É muito complicado. Agora, usar. Até você já fez bastante. Dash nas minhas costas ali, eu achei que era pro lado ou pra trás, e aí encaixa aquele float, gente, que é o frente direito. Bem desagradável, inclusive. E uma outra mecânica, que é a última que eu separei aqui. Se tiver mais alguma até, você pode falar aí, mas enfim, eu não conheço. É a mecânica da nuvem, que é bem visualmente assim, é a que mais aparece, né? Então, Do CC dano vem, no caso. no geral, como a nuvem funciona, né? Basicamente, a tua nuvem spawna tu dando o pra baixo F, o pra baixo E, ou tu usando o flor negra, que tu bota na barra, que ele Uhum. tá com o lequezinho pra frente. E, por exemplo, eu tô embaixo da nuvem aqui. Se eu usar qualquer skill, que é o pra baixo clique esquerdo, que aparece a bandeirinha, sabe? Aham. Shift E, Shift F pra frente E, eu vou dar rigidez no cara. A única skill que quebra e dá um CC diferente é, por exemplo, setei a nuvem aqui e dou meu Shift Q. Aí, no caso, vai dar stun lá, entendeu? Uhum. Da hora. Aí dá pra colocar quantas nuvens dessas? Dá pra colocar duas nuvens ao mesmo tempo. Uhum. E elas também ativam de outro jeito, né? Defensivo. Acho que é quando você toma dano, toma CC. Quando tu toma algum CC, a nuvem ela solta um raio na cabeça do player inimigo, que Uhum. se ele não tiver protegido, ele toma stun. Da hora. Mas, por exemplo, no caso de um grab, assim, não dá pra punir, não, né? Porque o cara fica protegido do SA, do grab, normalmente, né? É, Ou rola. Normalmente não dá, Aham. mas de vez em quando, sei lá, eu não sei o que acontece nesse jogo, mas de vez em quando eu tomo um grab e eu tô com a nuvem setada, o cara toma stun. Pode crer. Da hora. Isso deve ser muito frustrante. Tá bom. E seguindo um pouco aqui, falando agora sobre gerenciamento disso também, né? Você acha que é tranquilo de gerenciar ali ou é muito complicado? Ela sofre muito com isso? Não, ela sofre muito, ainda mais se for matchup em que ela estiver tomando pressão. Uhum. Se tu tiver uma matchup em que tu tá no controle, vai ser mais tranquilo pra tu gerenciar. Agora, se for numa situação em que tu tá tomando pressão, alguma coisa do tipo, já fica mais difícil pra tu gerenciar. Ela tem, por exemplo, tem muita gente que joga de site, tipo, a pessoa acaba com a stamina muito rápido, sabe? Uhum. Porque o dash dela pra frente tu pode spamar. Então, quanto mais tu spamar isso aqui, mais stamina tu vai gastar e mais rápido tu vai ficar sem stamina. Da hora. Você tá com quantos por cento de rage aí, Cronin? 300. Beleza. É, A próxima pergunta aqui era sobre slow. Você acha que o slow prejudica muito sua gameplay ou você consegue gerenciar ali quando você toma um slow? Tu consegue gerenciar, até porque dependendo da matchup, sei lá, se tu pega um Musa que tem um slow bem chato, né? Tu pode só ficar dando a chuvinha e o shift Q pra tu ficar em SA até o slow passar, sabe? E puta que pariu. Sempre acontece, todo podcast tem que rolar isso aí, velho. Não, não, relaxa. Caralho, Castilho. É padrão já, velho. Todo podcast tem. E slow, ela causa slow? Ou. Ela causa, sim. Ela tem o shift F dela, que é essa skill aqui. Uhum. E quando tu acerta o alvo, ela debuffa. Ela dá slow e ganha velocidade de movimento quando acerta. Da hora pra caramba. Queria falar agora um pouco sobre as skills de rage. Começando pelo 100% ali. Se você falar um pouco sobre o PVP e no PvE também, se conseguir, seria da hora. Basicamente, 100% dela é a lecada, que ela abre o leque, dá stun e derrubada no final. Uhum. No PVP é muito útil. Basicamente, se tu entrar no meio do bolo dos caras e castar ao 100, tu pega muita gente e derruba. Tu consegue Uhum. fazer umas plays bem legal com 100% dela. No PvE dá pra tu utilizar também, porque dá um dano bem decente. E tu buffa o rage, né? Então, eu acho que no PvE dá pra utilizar sim. A única coisa que eu
posso falar do 100 dela pro PvE que, dependendo da tua DP, se tu estiver tomando muito dano, não cache, porque tu fica preso na animação. Uhum. Então tu pode acabar morrendo pra mob se tu parar pra castar o 100. O 100% é aquele que você usou ali que parecia um tornado no meio, né? Usou ali no meio. Sim, esse aqui, Da ó. hora, da hora. Tá. Agora tu zerou o Rage, vai ser massa pra gente de novo. Mas vai dar certo. E sobre o 200%? Não vai dar pra mostrar agora, mas você consegue falar alguma coisa sobre ele? Que normalmente as pessoas nem, né? O 200% dela eu acho muito bom, Uhum. porque tu consegue, tipo, entrar no meio dos caras, criar uma área muito grande, porque é o shift key dela, ela cria vários tornados, entra dando um stun em todo mundo. Uhum. Então eu acho que é bem útil, só que existe 200% de outras classes melhores, sabe? É, Então, acho que vai ser difícil, tipo, tu usar o 200 dela em algum momento, a não ser que, tipo, tu pegue rage e tente fazer uma play, sabe? da hora. A gente vai tentar usar o 200% aí no final do podcast novo, pra galera dar uma olhada novamente. Beleza. Vamos seguir aqui. Sobre combar protegido, você acha que ela consegue fazer isso bem? Ia causar um dano interessante nesse cenário? Ou ela precisa bater desprotegido? Não, ela consegue sim, pô, porque a maioria das skills delas que dá dano é ou guarda frontal ou SA. Uhum. Então, pra baixo, clique esquerdo, Shift E, Shift F, o C e pra frente, esses são todas skills protegidas. Então, tu consegue gastar um dano muito bom com elas. Da hora pro caramba. E se ser protegido, ela possui também? Se ser protegido, só o Shift Q no primeiro hit, que é Está, stun. né? É, É. da hora. Então, se quiser Aí pra estender frente ali, direito, né? Pra frente direito também é protegido, agora frontal. é um float, né? Então, Isso. quiser estender o cara ali com a derrubadinha, vai ter que se expor um pouco. Mas basicamente a derrubada dela é basicamente isso aqui. Então tu dá insta iframe pro lado. Hum, Dá pra tu fazer isso bem rápido, é muito difícil punir. A não ser que tipo, tu esteja no meio do bolo e a galera esteja spamando 60, tá ligado? uhum. Se Mas você num viu, cenário em que tu tá 1v2, normalmente tu sempre vai conseguir prolongar o cara tranquilamente. da hora. Tá aí, ó. Classe balanceada, pessoal. As perguntas que eu tinha separado sobre PVP eram essas. Entrar aqui um pouco no âmbito de perguntas mais pouco pessoais mesmo. Você pode se alongar nelas ou não, pode ficar à vontade. Mas são perguntas bem tranquilas também. A primeira aqui é se você fosse definir a sua classe com uma palavra ou no máximo até 3 palavras aí, se você quiser. Que palavras você usaria? Uma palavra. hum, Sei lá, tempestade, pô. Eu vi você olhando ali pra nuvenzinha. É, Da hora, não, muito bom, velho. E se você fosse escolher uma skill favorita da Osaka, qual seria? o PA. Ah, tá aí, é dos meus. Essa skill é absurda, porque, mano, se ela fosse só um PA com cooldown maior, ela já seria absurda. Na minha opinião, claro, de quem não joga com a classe. Mas ela sendo um PA que devolve dano e com cooldown, acho que é 20 segundos de cooldown, é isso? Isso, 20 segundos. Nem sei se existe um PA nesse jogo com cooldown tão baixo, velho. É muito forte isso aí, muito da hora, velho. E a devolução do dano, às vezes ela é subestimada, mas em alguns cenários ali machuca bastante, né? Sim, sim. Até porque é baseado no teu HP e ignora totalmente a defesa do inimigo, entendeu? Então não importa o quanto de DP o cara tem, se o cara é uma Shai com 500 e pouco de DP, se tu tiver estacado 10k de HP, tu vai devolver 10k de HP na Shai, sabe? Da hora. Ó, aproveitando a oportunidade aí, falar um pouco dessa skill, um pouquinho mais só. No massivo, assim, dá pra encaixar bem essa skill? Sei lá, Dá, ou não? dá pra encaixar super bem, pô. Principalmente no cenário de Siege, quando tu se joga no meio do bolo dos caras, tipo, tu entra voando, para, vira as costas, bate a skill pra estacar o máximo de dano possível, dá um Uhum. dash pro lado e spama qualquer outra skill pra devolver o dano, sabe? Tá, ela devolve em área? É, dependendo da skill, sim. Por exemplo, se for o Shift Key, ela vai devolver na área do Shift Key inteira, no primeiro hit. Aí, mas ela divide para usar o dano inteiro em todo mundo, sabe dizer isso? Ah, eu acho que é fixo, pô. Todo mundo toma 10k, 10k. Tipo, se eu Velho. tiver estacado 10k de HP, é 10k. Sim, sim. Da hora, da hora. Deixa eu anotar essa pergunta que fizeram.
Tá. E se você tivesse um tempinho ali pra conversar com o senhor Jotinha, para você pontuar um problema grave na sua classe, uma coisa que você acha que precisaria melhorar, se é que você acha que tem, o que é que você diria pra ele? Cara, eu acho que do jeito que a classe tá agora, eu acho que ela tá muito boa. Uma coisa que eu iria pedir é pra que ele lançasse uma skill do Magnus com algum CC mais protegido. Porque basicamente o único CC protegido que ela tem é o Shift Q. Mas aí acho Uhum. que seria pedir demais. Então, só É isso. interessante, eu tinha até esquecido disso, coitada. Mano, quanto tempo já que essa classe tá sem o Magnus, né, velho? Meu Deus, mano. Tá certo, tá aí. Então, tá aí. Lança pelo menos a skill aí, Jotinha. Qualquer uma. Tá bom. E se você fosse pontuar uma coisa que você acha muito broken na sua classe, o que seria, na sua opinião? O PA. PA? Sei. Da hora, da hora. Hum, uma coisa, você acha que. Você que jogou de DK antes, uma pergunta um pouco off aí da USA, mas você que jogou DK antes. Você Uhum. acha que a USA ela tem mais iframe ou menos iframe que a DK? Ela tem mais iframe. Porque a DK ela tem dois iframe pro lado, que é igual ao SA. Só Uhum. que pra frente da DK é SA. E da SA é iframe também. Tem. Da hora. E se você fosse dar uma dica para alguém que tem dificuldade em enfrentar a ossar no V1, o que você diria assim? Fica rápido ali, alguma coisinha assim, um detalhe. Hum, não tem muito como tu punir ela, a não ser que tu pegue ela nas skills de guarda frontal. Então, sempre que tu estiver jogando contra, a não ser que tu seja alguma classe com Q-Block, tipo, se tu for alguma classe com Q-Block, tu tenta pegar ela na chuva ou no Shift Q, que são skills. Não são tão locadas, mas são skills em que normalmente a galera tende a ficar mais parada castando. Uhum. Então, e se tu for uma classe sem grab, tenta sempre punir ela indo pras costas. E alguma hora tu vai derrubar ela, tá ligado? Porque ela tem Uhum. muito guarda frontal. Aí, da hora. Muito boa dica. E se você fosse escolher uma matchup que pra você é a matchup mais fácil pra usar, qual você diria assim? Não vale nem Shy nem range de sucessão, tá? Ah, mais fácil é tipo assim, a matchup que eu tenho mais facilidade de literalmente só spamar dano e matar, eu acho que seria Musa Awakening e Guardian Suki. Guardian Uhum. Suki, tipo, é muito fácil de tu punir de usar e o Musa também, porque, né? Uhum. Musa Awakening, quando, tipo, ele vem trocar dano, como todas as skills são baseadas em guarda frontal, tu consegue dar muito mais dano no Musa do que ele dá em você. Da E hora. na Guardian, basicamente, tu consegue punir muito fácil as costas dela e Guardian Suki é muito previsível, então... É verdade. E se você fosse pontuar uma classe que pra você é a pior matchup, que você vê assim, mano, essa aqui vai ser complicadíssima, velho. Qual seria? Guerreiro e Valkyrie Awakening. E ambos, se os caras estiverem contra jogarem bem com a classe, é muito chato. Uhum. E. Acho que é Guerreiro e Valkyrie Awakening, né? Os mais É isso. difíceis pra mim. E Striker, né? Claro. Não pode faltar o Striker, pô. Pode Classe crer. chata. Talvez se o Striker não tivesse aquela resistência mágica a mais ali, né? Pra tancar, talvez, né? Se não tivesse aquilo lá, eu acho que seria mais tranquilo. Tá bom. E se a sua classe não existisse, você cogitaria jogar de quê? Bom, de DK, Utsork. Tá? Acho que seriam as duas classes que eu jogaria. São as classes que tem um playstyle relativamente parecido com o da Ulsa, né? Sim, mais ou menos. Sim, Da hora. sim. E ela diz muito sobre o jogador também, né? Tá, da hora. Ah, E que mudança na USAT faria abandonar ela? Se mudassem isso aqui, perco o interesse um pouco na classe. Tem alguma? tirassem proteções das skills dela, eu já. Eu acho que já dava uma boa matada na classe, sabe? Uhum. Ou tirasse crítico também, porque algumas skills dela dão muito dano por causa do crítico, então tirasse qualquer uma dessas duas coisas, eu acho que Interessante. iria pra outra. Vou passar o rage aqui pra você. Você tá aí, Dracônico? Quero passar o rage pra ele também. Ou o Leon também. Da hora. E outra perguntinha aqui que eu separei é uma classe que você nunca jogaria. Uma classe que você vê assim e não tem o menor interesse.
PV assim, pô, não jogaria de jeito nenhum, velho. Zerk. Zerker. Mano, coitado Aham. do Zerker, mano. O Zerker e a Nova são os mais odiados aqui nesse podcast. Eu tô esperando um dia que alguém vai falar do Sage alguma vez, velho. Ninguém colocou o Sage como melhor matchup, não botou o Sage como pior matchup. O Sage tá ali, na neutralidade. Da hora. Essa foi a última pergunta. Você tá com 200% já? Tô. Consegue mostrar aí pra gente dar uma olhada direitinho nele? Aqui tá em CD. Ah, é. Falta quantos minutos o CD? Falta 17 minutos. Ixi, F. O 200% foi usado no meu lá, hein, galera. É aquele que aparece um sóis. É, Eu vou abrir para as perguntas dos chats aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer ainda, que não fosse que eu anotei aqui, dá uma arroba Guinalas aí, mano. Eu separei algumas eu fiz durante o podcast já, que foram fazendo. Então, só as que faltaram aqui. Teve uma do cabelo aqui, ele perguntou, Guinalas, você até falou sobre isso, né? Mas, enfim, eu sei que você não testou, mas se você quiser dar sua opinião com base nos números, já seria interessante. Guinalas, esse nerf recente no PV da USAR mudou muito o rendimento da classe ou foi mais ou menos? não, foi mais ou menos. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, em comparação de lixinho, se diminuiu alguma coisa, foi coisa muito baixa. Por exemplo, em Gifin deve ter diminuído 300 no máximo de lixinho, sabe? Uhum. Mas ela ainda continua muito forte, pô. Certeza. E também mais para os spots mais pesados, né? Quanto mais leve o spot, menos sente, eu acho que esse nerf, né? Sim, sim. É. Da hora. Minha outra pergunta foi sobre o SQ, o PA dela, né? Se funciona no PvE ou é uma skill exclusivamente do PvP? No PV funciona, mas eu não tenho certeza se você está com o dano dos mobs. Eu não Hum, cheguei a testar isso no meio dos mobs. Eu sei que estaca ali, porque tu vai tancar, né, por causa do PA, uhum. mas eu não tenho certeza se devolve o dano. Daí. Então as perguntas que tinham aqui pra gente eram essas. Acho que. Vou só fazer a última pergunta que sempre rola no podcast aqui. Que é no cenário que chega um novato para falar com você, ele quer saber se você recomendaria a classe para. O que você falaria para ele? Ele tá chegando no BDO agora, ele quer saber se você recomenda a classe para ele. O que você falaria para ele? Eu recomendo a classe, porque ela não tem uma gameplay tão difícil, igual várias outras tem no BDO, sabe? E como normalmente a pessoa que entra no game, ela vai entrar mais pra grindar e pra subir o gear dela, né? Uhum. Eu super recomendo alçar, porque pra mim ela é muito forte pra grindar, ela é muito eficiente e não é tão complexa não. Da hora. Acho que foi muito bem explicado aí. Inclusive, foi um podcast que queria parabenizar aí você, Clone, pela participação aí, mano. Bem direto, explicar as paradas muito da hora, mano. Foi muito bom mesmo. Agradecer a galera do chat aí, da Twitch e do YouTube também, a galera que mandou as perguntas aí, tá sempre participando. Muito obrigado aí pelo apoio. A galera que veio ver presencialmente aqui hoje, a gente sabe que de 2 horas normalmente vem poucas pessoas. Hoje vem ver o Céu Dracônico aqui, sempre presente. E o senhor Little Hair também. Claro, agradecer principalmente aqui ao senhor Cronin, mano, que disponibilizou o tempo dele, conhecimento. A gente sabe que às vezes a galera não quer aparecer aqui, ou às vezes que parece não quer falar muito das fraquezas da classe, porque, bem, vai dificultar um pouco o gameplay dele no futuro, mas, mano, é muito da hora quando você vem e fala as coisas assim abertamente, eu acho que é muito da hora. Muito obrigado aí, senhor Cronin. Valeu, valeu. Tamo junto. Então é isso. Não, Guinalas, Oi, oi. perguntaram aqui, Hum. ah, falaram que você tem um bumbumzinho maduro. Que isso, velho? Não sei o que fazer com essa informação, velho.